Olá, eu sou a pastora Aline Santos. Bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhecia, que bom ter você aqui. Já se inscreve porque toda semana tem conteúdo novo. E se você já me conhecia, manda para todo mundo, porque aquilo que é bom para você é bom para todos. Estou muito feliz que vou ter você aqui e hoje eu quero falar um pouquinho de uma pergunta que me fazem muito na internet. O que fazer, como fazer e o que eu preciso para viajar com meu filho dentro do espectro, meu filho que é autista, principalmente nível 2 e 3 de suporte, que nós sabemos, né, gente, o quanto é desafiador. Um autista, em geral, eles precisam de quê? Eles precisam de segurança. E o que dá segurança para eles? Rotina. Você sabia? A rotina traz segurança. Ele sabe o que vai fazer, na hora que vai fazer. E quando isso muda, para eles é muito difícil de lidar. Muitos acabam desordenando. E quando uma criança desordena, é muito difícil voltar com ela. Principalmente se você estiver, por exemplo, dentro de um carro, que é o assunto daqui, né? Numa viagem. Tô saindo com meu filho em viagem, todo mundo no carro, super feliz, todo mundo empolgado, né? Aquela viagem dos sonhos e de repente a criança desordena. Gente, o que é desordenar? É quando algo acontece dentro da criança, né? E que ela não sabe lidar com aquela emoção, né? E aí o que ela faz? Ela coloca pra fora. E como que o autista coloca pra fora? Gritando, se batendo, se mordendo, agredindo o outro, de diversas formas. E tudo que a gente quer é que essa criança, ela não precise chegar a esse estágio, né? Ela não precise desordenar para que a gente tenha que entrar com uma intervenção maior. Então, existem alguns passos para você ter aquela viagem dos sonhos, para você poder pegar o seu carro e viajar 2, 3 horas, né? Poder ter esse passeio que vocês tanto querem juntos. E eu queria começar falando dessas dicas para você poder ter aí com a sua família. Mas antes, você entende bem a condição do seu filho? Você já estudou sobre o assunto? Você entende que o seu filho, que está dentro do espectro, ele precisa ser visto de uma maneira diferente, talvez, do que você olhe para o seu outro filho? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós temos 2 filhos e até a gente entender a condição real do nosso filho que está dentro do espectro, a gente meio que age assim, o que funciona com um funciona com o outro, o que serve para um serve para o outro, e não é assim. A família inteira precisa se preparar para quê? Para lidar com algo novo, para lidar com algo que é diferente, lidar com algo que talvez não seja a especialidade de vocês, sabe? Eu falo com muitos paizinhos que não estão dentro da área da saúde. E como é desafiador passar de uma hora para outra, ter que entender algo tão complexo, né? Eu falo que o autismo é complexo porque o espectro, o que é o espectro? É um conjunto de coisas que até hoje está todo mundo tentando entender. E é por isso que quando fala, da onde vem? Por que vem? E todo mundo fica assim, meu Deus, o que falar? Porque o que a gente sabe hoje é que o autismo, ele é genético. Isso, os maiores estudiosos da medicina já diz que ele é genético. Mas não é só isso, né? Porque se fosse só isso, talvez seria fácil a gente identificar. Talvez seria fácil a gente prever. Então não é só isso. Há todo um meio, há toda uma condição do ser humano, né? Toda uma combinação ali que dentro do ser humano para que ele venha a ter, não desenvolver. Por que ter? Porque o autismo ele não desenvolve, ele já vem na criança, não é algo que você atribui. Não é algo que, por exemplo, vou usar muita tela e a criança que usa muita tela vai se tornar autista. Não, não. É uma condição do ser humano. O ser humano ele já nasce com essa condição, ok? O que vai fazer diferença é o nível. Ele é nível 1 de suporte. Nível 1 de suporte é aquele que passa por você e você nem percebe que ele é autista, porque o suporte dele é mínimo. Talvez seja só na escola, talvez só para executar algumas tarefas. E o nível 2 de suporte? Ele já precisa de auxílio, ele já precisa talvez de alguém que caminhe mais perto dele, precisa de alguém para dar direção,
Quando ele fala, você percebe uma dificuldade na fala. Você olha, você vê algumas estereotipias, né, que são movimentos repetitivos. E o nível 3? O nível 3, ele precisa quase que 100% de suporte. Já aquela criança que ela não fala, então ela não sabe como pedir. Ela precisa de ajuda para comer, ela precisa de ajuda para andar para um lado para o outro, porque ela não, né, discerne bem ali os seus movimentos, a ida e a vinda. Então, o que difere um autista um para o outro, primeiro, é o nível, né? O nível de suporte, 1, 2 e 3, e tem mais, são as comorbidades. O que são as comorbidades? É aquilo que vem junto com ele. Por exemplo, quais as principais comorbidades de uma criança autista? TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, déficit intelectual, mais o que? O TOD, o transtorno opositor desafiador, a dislexia, descalculia. Então, todas essas comorbidades mais outras, elas vêm junto com a criança autista. Então, por exemplo, eu sou autista com nível 2 de suporte, mas eu tenho dislexia. Eu sou autista nível 2 de suporte, mas eu tenho déficit de atenção. Eu sou autista nível 2 de suporte, mas eu tenho transtorno opositor. Então, por conta dessa comorbidade, o que vai fazer? Vai se tornar diferente a demanda, o conhecimento, a abordagem. Então, é muito importante para você paizinho, para você líder de igreja, para você professor da escola, que você entenda quem é a criança que está com você, tá? Qual o nível que ela está dentro do espectro e quais são as suas comorbidades. Essa é a primeira coisa, dentre muitas, né, que você precisa, que é o conhecimento da família, conhecimento da rotina, enfim. É preciso primeiro que você conheça a criança, para que você aprenda a lidar com ela. Bom, voltando aqui para aquela dica muito especial que eu quero dar para a família que está indo viajar, aquela viagem do sonho, aquela que a gente programou o ano inteiro, vai acontecer em julho, nas férias. O que fazer para que eu evite, né? A gente fala que no autismo, a gente vai dando o check nas coisas que a gente vai eliminando. Porque é uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente faz tudo e ainda assim não funciona. Então a gente tem que se precaver. O que eu faço para diminuir a chance do meu filho ter uma crise durante a viagem? Então anota aí. A primeira coisa que você deve fazer é o quê? Uma previsibilidade. Isso. Esse é o passo mais importante, na minha opinião. E o que é isso, Aline? O que é previsibilidade? É você prever para ele aquilo que vai acontecer. Vamos lá. Vamos fazer uma viagem para Búzios. Todo mundo na família entrou no carro, papai, mamãe, irmão, irmã e a criança, né, o irmãozinho que tem o espectro. O que a gente vai falar? Olha, hoje nós vamos viajar. Ah, uma dica muito especial. Não faça previsibilidade muito antes, porque você vai gerar nele o quê? Ansiedade. Se ele for oralizado, ele vai ficar perguntando, quando é que é? Chegou? É hoje? É hoje? É hoje? Então não precisa fazer com tanta antecedência, tá? Pode ser no dia. Vamos lá, gente. Como vai ser a nossa viagem? Vamos aqui contar para todo mundo como vai ser a nossa viagem? Olha, nós vamos viajar de carro. Mamãe, papai, irmão, irmã. Vamos todos entrar no carro. E a viagem, ela é um pouquinho demorada, mas nós vamos ter 3 paradas. Vamos parar 3 vezes. Onde nós vamos parar, gente? Primeiro, nós vamos parar porque a gente vai precisar almoçar. Então nós vamos parar num restaurante para a gente poder comer uma comidinha gostosa. A nossa segunda parada vai ser no posto de gasolina. Porque a gasolina não vai dar até o final da viagem. A gente vai precisar abastecer. E tem uma terceira parada, qual é? A do lanchinho. Porque o papai também precisa esticar as pernas, né? Ele vai precisar alongar as pernas porque ele dirigiu muito. Então nós vamos parar 3 vezes até chegar no lugar que a gente quer passar as nossas férias. Sim, então é muito importante, mãezinha, paizinho, falar para ele. Então você vai estudar a sua viagem. O que vai ter nessa viagem? Vamos ter 3 paradas, 4 paradas? Escreve bonitinho. Por quê? Porque você já vai preparar ele para essas paradas. Eu ainda vou um pouquinho além. Você vai preparar, por exemplo, uns cardzinhos. Um card do almoço,
figura do almoço, uma figura do cafezinho e uma figura do posto de gasolina. E você vai entregar as 3 figuras para ele. E aí você vai dizer para ele, olha, vai explicar tudo aquilo que eu falei, das 3 paradas, onde nós vamos parar, mas você vai dar esses cardzinhos para ele. E você vai fazer uma dinâmica com ele. Quando a gente chegar em cada lugar desse, você vai mostrar para a mamãe onde nós chegamos, ok? E aí você vai motivando a ele, dando para ele ali, né, um sentido para aquela parada. Chegou na hora do almoço, lá no restaurante, qual parada é essa? Qual é essa parada? Cadê os cards? Do almoço, uau, joga para cima. Tornar aquilo prazeroso e não uma surpresa. Eles não gostam de ser surpreendidos. Então a previsibilidade é algo muito importante. Leve também na sua viagem alguns objetos sensoriais. Gente, coisa simples, não precisa gastar dinheiro. Você vai pegar uma garrafinha de água, de coca transparente. Você vai colocar água dentro, você vai colocar purpurina. Isso. Esse balanço da purpurina dentro dessa garrafinha é gostoso para eles. Dá uma sensação boa sensorial. Então, como é uma viagem longa, vai trazer ali uma tranquilidade, sabe? Ele vai ficar um bom tempo ali, sabe? Para lá e para cá. Eu gosto de usar purpurina, eu gosto de usar confete, sabe? Tudo para fazer um movimento lá dentro gostoso. Leve massinha. Massinha é bom também e é reguladora. Então, sabe? Sempre movimento com as massinhas nas mãos. Gente, tudo para quê? Para que ele não fique ansioso. Lembrando, ele não consegue ficar muito tempo naquele lugar e a viagem é longa. Então, além das paradas, nós precisamos dar para ele condições de ele estar ali dentro daquele carro em movimento. Então, não esqueça, abuse dos objetos visuais que você possa levar, objetos sensoriais, objeto afetivo. O que é objeto afetivo? É aquilo que ele tem em casa que ele mais ama. Ele tem hiperfoco em carro e ele tem um carrinho azul que ele anda para lá e para cá. Nunca esqueça desse carrinho. Esse carrinho provavelmente vai ser o maior regulador dele. E na hora que precisar, você vai entregar. Uma observação também. Já que esse carrinho tem uma função importante de regular essa criança, não entregue logo na ida. Deixe ele na manga. Por quê? Porque ele é algo poderoso para você usar na hora que você vê que ele já está ali começando a ficar ansioso. Então, use à vontade os objetos sensoriais, objeto afetivo, objetos que vão trazer ali um conforto para ele. E não esqueça a previsibilidade. Isso é o mais importante. Então, a viagem não pode ser de qualquer jeito. Vamos entrar no carro e vamos, sem destino. Essa viagem não é uma viagem que traz segurança para uma criança autista. Desenhe a viagem, sabe? Vai lá, veja tudo. Entre no mapa, vê onde vai parar. Nossa, a viagem vai parar no McDonald's, que é muito engraçado na Avenida Brasil, porque ele é muito grande. Use isso a seu favor. Tá? Desenha também lá o cardzinho do McDonald's, porque aí nessa viagem você vai ter também mais essa parada. Quanto mais previsibilidade você der para ele, menos chance tem de ele desordenar. Gostou? Então, é aí uma dica poderosa para a sua viagem dos sonhos, para você poder, não só viagem, tá, gente? Às vezes é aquela ida ao médico, mas que é do Recreio à Zona Sul, vai levar 1 hora. Faça isso também. Use isso para todas as vezes que você precisar sair com a criança. Isso vai te ajudar muito a manter ele conectado ali ao passeio, a ida ao médico e evitar que ele tenha uma crise. Bom, se você gostou, eu convido você a enviar para as outras mãezinhas, enviar para os outros líderes, enviar para todo mundo, porque aquilo que é bom para você é bom para todos. E não esquece, se inscreva no meu canal, porque toda semana tem conteúdo novo. Deus te abençoe. Tchau, tchau!